Eu sou professora, né, de educação infantil, tenho já 56 anos, então eu conheci, assim, tive o primeiro contato com surdo, eu tinha 17 anos, que eu mudei para Londrina e eu fui morar vizinha de um surdo que tinha a mesma idade que eu, ele era uns meses mais velho, né? Então foi, assim, uma coisa que eu me apaixonei pela essa questão, assim, do surdo, né? Eu, desde criança, eu tinha um sonho de ser professora. Meu pai não deixou estudar, na quinta série me tirou da escola, e aí nessa época ele tinha acabado de falecer, a gente tinha vendido sítio, casa, estava para receber, a gente foi pagar aluguel, eu nunca tinha trabalhado, então eu me vi assim, numa situação muito difícil, sabe? E assim, eu sempre tive assim, muita fé em Deus, sabe? Que eu vejo assim que sempre foi Deus na minha vida, tudo porque eu fui assim uma criança abandonada pelos meus pais, eu vivi para casa dos outros, então assim eu tive que lutar pelo que eu queria desde cedo. E eu sempre me senti assim muito sozinha, mas teve um momento da minha vida aos 16 anos que eu me encontrei com Deus, né? Fui participar de uma comunidade religiosa, onde eu estou até hoje, né? Já faz aí quase 40 anos. E desse momento para cá, eu me sentia muito sozinha. Eu falava, Deus, que eu tô nesse mundo, né? E a partir desse momento que eu tive esse contato com Deus, então eu percebi assim que a gente tem um propósito nessa vida, né? E eu fui assim morar vizinha desse surdo. Então, no princípio, eu não entendia nada do que ele falava, mas como a gente tinha a mesma idade, não e assim, e eu sempre tive essa paixão por aprender, por ensinar, e a gente ficava assim, ele ficava no muro lá, ele gritava lá, e a gente ficava ali tentando entender um ao outro, ele não falava nenhuma palavra, ele era ouvinte até 2 anos de idade, aí ele caiu num tambor de 200 litros de água, foi onde ele teve ali um problema, e ele ficou surdo, então ele não falava uma palavra. E ele assim, ele se apegou comigo, então a gente ficou, eu morei 3 anos e meio vizinho dele ali, e daí surgiu esse desejo, falei, não, eu preciso aprender Libras, eu preciso aprender. E aí fui dando, daí que tive que começar a trabalhar sem nunca ter trabalhado. Aí quando eu entrei na faculdade, comecei assim a ter contato, né, com alunos surdos, assim, que estudavam lá. E eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a falar com esses surdos. E quando eu estava já no final da faculdade, surgiu uma pós em letras libras. Falei, eu vou fazer, né? Alguma coisa eu vou aprender. Então, nessa pós, eu tinha 2 professores ouvintes e 5 professores surdos, que não falavam nada. E não tinha intérprete na sala, e a aula era presencial. Então, assim, eu aprendi bastante, mas a cabeça da gente esquece, porque depois eu tive uns distúrbios emocional por conta de problemas da minha mãe biológica, né, que teve doente. Então foi assim, eu esqueci muita coisa. E eu tinha vontade assim de aprender, né? Aí comecei a lecionar e na escola tive contato com criança com surdez parcial e um pouquinho ali eu me virava com ela, mas eu sabia que precisava mais. E aí eu tive contato com uma irmã da igreja que estava aprendendo Libras na igreja. Daí comecei, quando dava certo, eu ia com ela na igreja, nas aulas, e dei meu nome que eu queria estudar, mas não tinha vaga, eu fiquei 2 anos e meio esperando. Quando foi um dia no meu trabalho, eu estava na escola, 4h30 da tarde, veio uma mensagem no meu celular, irmã, estamos já na 3ª aula e houve desistência, se você quiser entrar, tem que ser amanhã, tem aula aqui em Ponta Grossa, 7h30 da manhã você tem que estar aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí deu tudo certo e eu estou até hoje estudando e eu sempre procuro assim ver, né, aulas. E agora no começo do mês eu tinha pré-teste na igreja, né, desse curso de Libras, porque daí agora entrou a pandemia, a gente não teve mais aula presencial, foi tudo muito difícil. Aí eu comecei a procurar e deparei lá com a Keila lá, fale Libras pela igreja. Eu falei, nossa, é o que eu estou precisando para me dar uma melhorada para fazer esse pré-teste, né? E foi assim, então eu vejo assim que tudo foi Deus, eu creio que foi Deus que pôs você ali aquela hora, porque daí eu passei aquela semana todinha ali com você, acompanhando você, daí eu vi lá que estava a semana Fale Libras pela igreja, acompanhei tudinho, fui acompanhando outros vídeos também no YouTube, no Instagram, falei, eu preciso, né, não posso perder ela agora, né?
E foi assim que eu conheci você e gostei muito das tuas aulas, aprendi bastante com você. E assim, não vou te largar mais. Eu quase desisti do curso quando entrou a pandemia, que eu falei, ai, presencial tava difícil, agora não vai, sabe? Mas daí alguma coisa não me deixou desistir. Aí quando veio as tuas falas, que você falava muito no chamado de Deus, né? Eu falei, não é à toa que eu tô aqui. Eu falei, lá faz quantos anos que eu venho com esse contato, né? E esse desejo não saiu do meu coração, então é um chamado, eu tenho que ajudar. E aqui na nossa cidade tem uma irmã só intérprete, sabe? E a gente tem acho que 5 surdos que frequentam a igreja, sabe? Inclusive tem uma irmãzinha que começou a frequentar agora, ela é surda desde menina, e ela não é alfabetizada nem em Libras e nem em português. Então, na verdade, com ela a gente conversa mais, vamos dizer assim, em mímicas do que em Libras, porque ela também não entende Libras. A gente tem que estar fazendo o sinal e explicar para ela ali, é assim, bem difícil, sabe? Mas a gente aprende junto. Aquele negócio que você falou, né? A gente não caminha sozinho. A gente caminha melhor quando vai junto, né?